sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Carlos Lima. Ele vai falar um pouquinho mais da sua experiência, mas ele foi procurador da República, já aposentado, membro da Lava Jato, a grande Operação Lava Jato, e hoje ele tem trabalhado, ingressado na carreira de compliance regulatório. Bom, doutor Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua, por essa oportunidade de falar com a gente aqui do Potencial Compliance Brasil. E eu queria que o senhor fizesse uma breve introdução. A gente comentou aqui um pouquinho da tua carreira, mas falar um pouquinho sobre a sua atuação como procurador da República e como que o senhor hoje está atuando. Olá, Gladys, olá, ouvintes. Eu fico muito contente pela oportunidade de conversar com vocês. A ideia podcast é muito interessante. A minha carreira, basicamente, é uma carreira de Ministério Público. Eu tenho 40 anos de serviço, acabei de me aposentar, e 12 anos como bancário e depois o restante, todos eles, no Ministério Público. É uma carreira muito ligada à área criminal e a partir dos anos de 2012, 2013, eu percebi o potencial dessa área de compliance no Brasil. Então, eu venho desenvolvi estudos no meu mestrado em Cornell, eu fechei em 2008, 2009, a respeito de toda essa questão regulatória, e agora, nessa nova fase, a nova fase da advocacia, eu estou ingressando na área de investigações, compliance, acordos na área regulatória, como os de leniência e, eventualmente, acordos de colaboração premiada também. Perfeito. São 40 anos de história aí, bastante coisa que o senhor vivenciou nesse mundo, nesse ambiente de compliance, certamente, né? Sim. Nós tivemos uma experiência muito importante, inclusive agora na Lava Jato, com os acordos de leniência e a implantação, inclusive, de monitorias externas na área de compliance das empresas. E isso tem sido uma experiência muito importante e que me levou a pensar bastante a respeito do tema. Perfeito. Bom, essa entrevista aqui, esse bate-papo no nosso podcast vai essencialmente falar um pouquinho sobre todo o processo aí da Lava Jato, que o senhor teve aí a grande honra de participar e conduzir aí muitos processos. Acho que a primeira pergunta que todo mundo quer ouvir, né, é como que foi participar desse processo todo, chamado, né, intitulado como Operação Lava Jato, e, eventualmente, quais foram, então, os desafios de vocês ao encontrar esse cenário tão vou usar uma palavra aqui, mas tão horrendo, né? Porque corrupção é algo horrível, né, para o nosso país. A dificuldade toda é que todos nós, de certa forma, intuíamos que havia muita corrupção no país, mas antes da Lava Jato eu não pensava que ela tivesse tão espraiada por todo o sistema. Infelizmente, o nosso problema ele vai além da área criminal. A área criminal, os processos criminais são incapazes de solucioná-lo. O nosso problema é que o nosso sistema político, partidário e eleitoral, ele exige muito dinheiro. Ele exige dos partidos e dos políticos muito dinheiro. Eleições são caríssimas, marqueteiros, tempo de televisão, programas, apoios partidários, cabos eleitorais, tudo isso exige muito dinheiro. Então, infelizmente, esse dinheiro não vem do bolso dos políticos. E eles tiveram, durante esses últimos 30 anos, de desenvolver uma estratégia de conseguir essa verba e, basicamente, consegui-la através do poder público, através de uma relação espúria com o poder público. Infelizmente, a Lava Jato provou que isso é espraiado, vai ir muito além da Petrobras. Nós encontramos esse tipo de esquema criminoso decorrente do nosso presidencialismo de coalizão,
da distribuição de cargos de partidos, de campanhas caras, nós encontramos na Eletrobras, na Eletronuclear, Caixa Econômica Federal, em próprios ministérios. Então, isso choca. Sim. Isso nos faz crer que é preciso fazer algum tipo de mudança. Perfeito. Sem dúvida. Para o senhor, assim, quando esse processo todo lá da Lava Jato começou, o senhor já logo começou no projeto, nessa grande investigação, vamos dizer assim, ou, na verdade, foi imbuído posteriormente da operação? Na verdade, essa operação ela inicia a parte sigilosa dela, que operações e investigações normalmente tem uma fase inicial que é sigilosa, mesmo porque o sigilo é necessário para desenvolver a coleta de informações sem, vamos dizer, alertar os eventuais investigados. Então, ela começa em 2013. Ao final de 2013, percebe-se que existe realmente um núcleo de operadores do mercado ilegal, lavadores de dinheiro, atuando em Brasília, São Paulo e em diversos locais, basicamente 4 núcleos. E eles daí resolvem, entre os quais o Dr. Deltan Dallagnol resolve pedir ao Procurador-Geral da República a criação de uma força-tarefa. Eu sou convidado, eu inicio em março. A operação, a fase ostensiva dela, inicia em 17 de março de 2014, em que nós realizamos a primeira fase da operação, e já estamos chegando na 65ª, né? Sim, sim. Essa primeira fase, em 2017 de março, eu entro nesse início e fico até dezembro, melhor dizendo, setembro de 2018, quando faltavam 6 meses para a minha aposentadoria. Eu decidi me afastar para dar um afastamento ético bem claro das investigações, porque eu creio que quando você se aposenta é preciso iniciar uma nova fase, mas essa nova fase tem que estar bem claramente delimitada eticamente, que você não tem acesso mais a informações privilegiadas que você tinha durante a investigação. Então, entre setembro de 2018 e março de 2019 foi um período de afastamento, que eu fiquei atuando só nas minhas funções originárias de São Paulo. E em março eu me aposentei. Agora estamos caminhando para essa nova fase. Perfeito. Dentre os diversos achados aí da Lava Jato, né, todos os investigados, enfim, vocês descobriram aí grandes esquemas de lavagem de dinheiro, claro, né, corrupção na parte pública e também a parte privada. E uma das coisas que gerou o desdobramento disso, né, foi a questão da lei anticorrupção, a 12.846, o decreto 8420. Como é que o senhor enxerga, né, esse posicionamento da lei? Porque muito se ouviu que a lei só saiu por conta de algumas questões políticas e eleitorais. Outros comentaram acerca de, não, realmente tinha que ter, essa lei estava engavetada e saía, enfim. Como é que o senhor enxerga esse relacionamento? Bom, na verdade, no Brasil, o poder legislativo normalmente só mexe com esse tipo de assunto, legislação criminal, sancionadora, quando está no meio de uma crise, é uma resposta a alguma crise. Nós tivemos já isso na lei de lavagem de dinheiro, em que o governo, pressionado por crise externa, resolve aprovar a lei de lavagem. Nós tivemos isso em diversas outras ocasiões, e agora, em 2013, por conta das manifestações de rua, o governo e o Congresso deram uma resposta, e essa resposta foi a aprovação da lei anticorrupção e da lei do crime organizado. Perfeito. Essa evolução legislativa, eu digo que a lei de lavagem é uma lei importantíssima. E depois agora, com essas novas leis, se nós não tivermos um retrocesso, o Congresso tem ameaçado um retrocesso, elas são importantíssimas para dar uma segurança que as investigações não vão ser anuladas posteriormente. A lei anticorrupção, na minha opinião, ela é boa, é importante, mas ela contém falhas graves.
inclusive na questão do acordo de leniência. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, ela nos dá um instrumento importantíssimo para o combate à corrupção, principalmente. Perfeito. De alguma maneira, doutor Carlos, o Ministério Público e outros órgãos que regulam ou que investigam, enfim, eles participaram da construção da lei? As leis no Brasil, essas leis principalmente do crime organizado, anticorrupção, elas têm participação de diversos órgãos. Normalmente essas orientações, essas sugestões, vêm da ENCLA, que é uma grande iniciativa envolvendo diversos órgãos relativa à lavagem de dinheiro, principalmente. E essas sugestões normalmente ficam dormitando em projetos de lei no Congresso Nacional, até que uma crise revive o projeto e faz com que eles sejam aprovados efetivamente. Entretanto, quando eles são botados, eles estão dormitando e às vezes faltam um pouco durante o processo de aprovação, porque o processo de aprovação é muito rápido. Faltava uma rediscussão do tema e uma readequação, porque às vezes eles ficaram dormitando muito tempo no Congresso Nacional. Perfeito. Ainda falando um pouquinho sobre a 12846, apesar da lei ser uma ótima iniciativa, né, e a gente entende que ela é um marco dentro pelo menos todo mundo que a gente tem conversado, todo mundo que atua com compliance, investigação, entende que a lei é um milestone, é um marco, né, na vida do país, né? Agora, levando em consideração tudo que o senhor viu, tudo que o senhor tem vivido, inclusive, nesse cenário de combate à corrupção, colarinho branco e etc., não sei se o senhor pode responder, mas eventualmente, quais seriam as deficiências da lei anticorrupção? Porque a gente fala muito do que é bom, né? Mas a gente também enxerga algumas deficiências, né? Eu tenho uma crítica especialmente dirigida a ela em relação ao acordo de leniência. Você sabe que o Ministério Público, apesar de não estar expressamente contemplado na lei, ele tem feito acordos de leniência também. Perfeito. Não só tem feito, como ele tem sido normalmente a porta de entrada. Porque nós temos diversos balcões. A questão do balcão único, por exemplo, é uma crítica que se faz. E, infelizmente, é impossível no Brasil nós termos um balcão único e que a empresa possa resolver todos os problemas regulatórios que ela potencialmente esteja envolvida quando a gente descobre um ilícito interno. Nós temos muita gente para punir no Brasil e, infelizmente, pouca punição efetiva. Então, o Ministério Público fez alguns acordos que agora estão sendo referendados por acordos similares pela CGU. Excelente. Entretanto, a lei ela copia o acordo de leniência que está estabelecido na lei de criação do CAD, que é uma excelente lei. A lei de leniência do direito econômico é uma excelente lei, se baseia nas melhores experiências e no dilema do prisioneiro, estabelece bem claro o mecanismo do dilema do prisioneiro, e ela foi copiada pela lei anticorrupção. Infelizmente, nesse processo de cópia, não foi verificado a perfeita adequação desta situação toda ao modelo anticorrupção. Por exemplo, na lei do CAD, o acordo tem efeitos criminais. Já na lei anticorrupção, o acordo de leniência da CGU não tem efeitos criminais. Nem creio eu que seria caso de ter. Mas, num país em que as pessoas, as empresas, melhor dizendo, são basicamente familiares, sim, não há um incentivo para elas relatarem os seus problemas, as irregularidades, se não houver o oferecimento de uma solução para o problema criminal dos seus dirigentes, que normalmente são pessoas da própria família.